Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal, ao nosso segundo simulado do projeto A Prova Correios. Uma série de vídeos que eu vou estar publicando nessa fase pré-edital, trazendo disciplinas que podem aparecer na nossa prova. Porque, de certeza mesmo, a gente só imagina que português vai estar lá. Não dá para saber se vai ter matemática ou raciocínio lógico ou se nenhuma das duas vai surgir. Então a gente vai trazer conteúdos, disciplinas que têm uma tendência a caírem lá no edital. A gente não vai ficar esperando ele ser publicado para só então estudar. A gente não pode parar no tempo. Então nenhum conteúdo, nenhum conhecimento é em vão, é desperdiçado. Então o teu esforço sempre vai valer a pena. No encontro 1, a gente trabalhou a administração geral. Nesse encontro 2, a gente vai dedicar nossa atenção à informática. Então serão 6 questões, elas vão surgir na tela, você vai apertar pause, ler no seu tempo, no seu ritmo, responder. E aí sim, só depois de tudo isso, é que você volta para o vídeo, para o gabarito e para a explicação. Então, recado dado, vamos à leitura do nosso primeiro desafio, que vem com a banca FGV e envolve Microsoft Word. No contexto do editor Microsoft Word, assinale a opção que descreve a função principal da hifenização. Então, a gente gabarita aqui na letra B. Hifenização. Para que é que ela serve? Dividir automaticamente as palavras no final das linhas para melhorar a distribuição do texto na página. Então, vamos entender um pouquinho mais dessa função do Word. A hifenização é uma técnica tipográfica que consiste na divisão de palavras no final das linhas, quando necessário, para evitar quebras de linhas indesejadas e melhorar a distribuição do texto na página. No Microsoft Word, essa função é especialmente útil em documentos longos ou com layout complexo, onde a formatação adequada é essencial para a legibilidade e também a apresentação visual do documento. Ao ativar a hifenização no Word, o programa divide automaticamente as palavras longas no final das linhas, seguindo regras de separação silábica da língua em uso. Isso ajuda a evitar espaços em brancos desproporcionais entre as palavras e manter um alinhamento mais uniforme ao longo do texto. Além disso, a hifenização contribui para uma aparência mais profissional e esteticamente agradável do documento, tornando a leitura mais fluida e agradável para o leitor. Então, lembrando que sempre abaixo eu trago as fontes que foram utilizadas para a construção da nossa explicação. Então, você mesmo pode utilizar essas fontes para explorar um pouquinho mais o conteúdo e ter acesso à informação confiável e essencial para a tua preparação. Então vamos lá, questão 2, também com a banca FGV, envolvendo um assunto complicado, um assunto chato e amplo, que é teclas de atalho. Você tem que decorar atalhos do sistema, atalhos de programas, então é bem complexo. A organização dos arquivos é fundamental para o trabalho do servidor público. A criação de pastas serve justamente para facilitar essa tarefa. Assinale a opção que indica corretamente o comando usado no Windows 10 para criar uma nova pasta. Então a questão é que envolve teclas de atalho e também o conteúdo do sistema operacional, especificamente o Windows 10. Então vamos lá. O atalho para criar uma nova pasta é o Ctrl+Shift+N. Gabarito, letra E. Então vamos lá conhecer algumas combinações, de teclas envolvendo Ctrl e Shift. Ctrl+Shift+N
crie uma nova, olha aí, nova pasta no desktop ou no explorador de arquivos. N, nova, Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+V, cola conteúdo com formatação. Ctrl+Shift+B, ativa o dispositivo quando estiver preto ou em branco. Ctrl+Shift mais um número, né, de 0 a 9, abre outra instância de aplicação na posição de número na barra da tarefa, barra de tarefas. Ctrl+Shift seta para a direita, move a janela ativa, né, para monitorar a direita. Ctrl+Shift seta para a esquerda, move a janela ativa para monitorar a esquerda. Ctrl+Shift+M restaura janelas minimizadas, desculpem, coloquei um mimimi aí no meio aí, que é desnecessário. Janelas minimizadas no ambiente de trabalho. Ctrl+Shift+S de shot cria parte de captura de tela. Ok? Então, olha as fontes que a gente utilizou, né, para identificar a função dessas combinações, desses atalhos. Então, a gente sai da banca FGV e vem para a banca IDECAN responder uma questão que envolve internet. Considerando as definições de intranet e extranet, é correto afirmar que a principal diferença entre os dois termos é o fato de... Vamos lá identificar o gabarito. A intranet é acessível apenas por usuários internos de uma organização, enquanto a extranet é acessível para usuários externos. Gabarito letra A. A gente vai entender um pouquinho mais o conceito de cada um desses dois elementos. Intranet é uma rede privada dentro de uma organização, acessível apenas a funcionários e colaboradores internos. Utiliza tecnologias da internet, como navegadores web e protocolos, né, TCP/IP, mas é isolada da internet pública por meio de firewalls. O objetivo principal de uma intranet é facilitar a comunicação, a colaboração e o compartilhamento de informações entre os membros da organização. Conceito básico, aqui é só o pontapé inicial para você explorar um pouquinho mais, identificar esses itens que não podem passar despercebido do teu radar de preparação. Extranet é uma extensão da intranet de uma organização que permite o acesso controlado a usuários externos, como clientes, fornecedores ou parceiros de negócios. Ela utiliza também tecnologias da internet e da intranet, mas adiciona camadas de segurança para proteger o acesso a informações proporcionais. Geralmente, uma extranet inclui recursos como portais de autoatendimento, sistemas de gerenciamento de projetos compartilhados, catálogos de produtos, entre outros elementos. Vamos lá, respirar. Questão 4, também com a banca IDECAN, envolvendo desta vez ferramentas de comunicação. O usuário de computador recebeu um convite para uma reunião virtual com a observação de que o software usado será o da Microsoft. O programa que o usuário deve ter instalado para essa reunião é o Hangout, né? Teams, Meet ou Zoom. Software da Microsoft. A gente vai gabaritar aqui na letra B, Teams, né? O usuário recebeu um convite, né, para uma reunião virtual com a observação de que o software usado é da Microsoft. Isso a gente tem que estar atento. Isso indica que o programa é o Microsoft Teams. O Microsoft Teams é uma plataforma de comunicação e colaboração da Microsoft que permite realizar reuniões virtuais, compartilhar telas, bate-papo e muito mais. É uma alternativa da Microsoft para competir com o Zoom e outras soluções de videoconferência. Alguns recursos do Microsoft Teams são videoconferência com até 1000 participantes, compartilhamento de tela e arquivos, bate-papo em grupo e individual, integração com aplicativos do Office, né? Word, Excel, PowerPoint, etc. Gravação de reuniões, legendas automáticas e tradução em tempo real. Aqui são algumas funções, alguns recursos. Obviamente não são todos,
não ia caber em uma aula só. Então aqui as fontes, né, abaixo, que a gente utilizou para ter acesso a todas essas informações, todos esses detalhes. Penúltima questão, agora a gente vai encarar duas questões da SES Gran Rio, que creio eu, né, ela corre à frente aí dessa licitação para os Correios. Eu não sei se no momento, né, que você está assistindo o edital já foi publicado e eu estou mordendo minha língua, né? Mas eu coloco aí a SES Gran Rio como a primeira, a Sebrasp em segunda, a FGV. Algumas pessoas, né, ignoram a IADES, mas eu não ignoro a banca IADES, né? De jeito nenhum, ela ganhou a última licitação, né? Então, vamos lá. Questão envolvendo hardware. O armazenamento persistente de dados em microcomputadores pode ser feito com o uso de discos rígidos, também conhecidos como HD ou Winchester. Nesses dispositivos de memória auxiliar, a tecnologia de armazenamento de dados é uma tecnologia magnética, gabarito letra C. Como é que funcionam os discos rígidos? Vamos lá. Os discos rígidos HDs utilizam tecnologia de armazenamento magnético, né, para gravar e ler dados. Eles possuem um ou mais discos rígidos revestidos em um material magnético, geralmente óxido de ferro ou ligas metálicas. Cabeças de leitura e de gravação movem-se sobre a superfície dos discos, magnetizando ou desmagnetizando pequenas regiões, né, para representar os dados binários. Essa magnetização é bloqueada durante a leitura para recuperar os dados armazenados. Vantagens da tecnologia magnética: alta capacidade de armazenamento, chegando a terabytes em um único disco rígido, acesso aleatório rápido aos dados, permitindo busca e recuperação eficiente, tecnologia consolidada e amplamente utilizada em computadores pessoais e servidores, custo relativamente baixo por gigabyte de armazenamento quando comparado a SSDs, ok? E a gente finaliza aqui com mais uma questão de hardware, mais uma da SES Gran Rio. Dois componentes essenciais são encontrados no hardware de um microcomputador moderno, a CPU e a memória RAM. Esses computadores se comunicam por meio de uma via de comunicação conhecida como, vamos lá, barramento, gabarito letra A. Então, o barramento ele desempenha seguintes funções principais: transferência de dados. O barramento permite a transferência de dados entre a CPU e a memória RAM, bem como outros dispositivos de entrada e saída. Outra função é endereçamento. O barramento é responsável por fornecer os endereços de memória para a CPU, para que ela possa acessar os dados armazenados na RAM. Controle. O barramento transmite os sinais de controle necessários para coordenar as ações entre a CPU e os outros componentes do sistema. Os principais tipos de barramento, né, em computadores modernos são barramento de dados, responsável pela transferência de dados, né, sempre entre a CPU e a memória RAM. Barramento de endereços, utilizado para transmitir o endereço de memória da CPU, né, que a CPU deseja acessar. E barramento de controle, né, envia os sinais de controle necessários para coordenar as operações do sistema. Então, a gente tem aqui um pouquinho mais de detalhe e aqui o arremate para a gente entender esse conteúdo, ok? Então, espero que você tenha entendido. Um grande abraço para vocês, especialmente, né, para os membros do nosso canal, como a Vanessa Lopes, a Raíze Carvalho, o PG das Mudas, o Pablo, Samuel Carlos, Ives Silva, Ruth Afonso, a Gilda, o Elton, Luísa. Então, toda essa galera que dá um apoio a mais ao nosso trabalho, eu agradeço demais essa força de vocês. E também para você que acompanha os nossos vídeos, dá aquela ajuda, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificações, tá? Até um próximo vídeo, valeu!